começa a edição de hoje, desta segunda-feira, falando de linguagem. Como ela influencia nas nossas relações pessoais, profissionais e sociais. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Juliette Macedo, ela que é professora de Linguística da UNEB. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciene. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui para discutir sobre essa temática. Já começa falando para a gente, explicando, de fato, a linguagem, ela tem esse poder de influenciar nas nossas relações? Sim, profundamente. A língua molda a forma como enxergamos o mundo. E a linguagem, ela denota a nossa identidade, o nosso senso de pertença, as relações sociais, as nossas relações sociais. Então, a linguagem, ela cria vínculos, ela aproxima as pessoas, aproxima os grupos, representam esses grupos sociais e também, se for usada de uma maneira excludente, desvaloriza também determinados grupos. Então, a gente precisa ter cuidado a respeito da forma como nos comunicamos. Você trouxe um ponto importante, você trouxe a questão do julgamento. Então, ainda existe muito julgamento em relação à forma como nos comunicamos? Sim, muito. E em relação à sociedade brasileira, isso é reflexo de um resquício histórico, né? Historicamente, o Brasil passou por um processo de influência de uma norma padrão imposta por um colonizador muito mais próxima a essas gramáticas normativas. E à medida que foi ocorrendo uma denegação das influências do contato com línguas africanas e indígenas, essas variedades eram vistas como julgamento e não como diversidade. Então, nós precisamos olhar a influência, essa política de contato com outras línguas, que são as línguas africanas e indígenas, como forma da diversidade do português brasileiro, que constitui a nossa história. Se a gente for trazer isso para Barreiras, Barreiras tem uma linguagem muito diferente, muito diversificada, né? Sim, e uma política de contato também um tanto diferente do restante do estado, né, da Bahia. Então, a gente possui minúcias linguísticas, uma diversidade muito rica e que precisa ser valorizada. Então, essas variedades, elas devem ser observadas de uma forma que constitui uma diversidade no português brasileiro e, assim, serem respeitadas. Eu te pergunto, existe uma forma correta de se comunicar ou o fato de apenas eu me comunicar, ou seja, eu entender, né? Existe uma comunicação entre as duas pessoas, está correto? Então, se comunicar diz muito mais sobre uma forma objetiva de utilizar a linguagem, adequar a linguagem a uma determinada situação, seja ela formal ou informal, não está ligada ao falar difícil ou falar próximo à norma gramatical. Reconhecer que existe essa variedade é você pensar em transitar em diversas situações, tanto no campo formal ou informal, através de uma comunicação objetiva, clara, eficiente. Materializar essa linguagem, materializar o que se pretende dizer através da linguagem de uma forma mais clara. E saber o público também, né? Porque às vezes você vê que aquele público não tem aquele conhecimento que você tem e você falando ali muito difícil, não vai haver uma comunicação, né? Por isso é que o falante ele precisa reconhecer quais são os espaços de fala e adequar a sua linguagem a estes espaços. Por isso que a comunicação eficiente, ela parte dessa objetividade, dessa clareza. Nem sempre se comunicar bem é estar numa linguagem rigidamente próxima à norma padrão, próxima à gramática normativa, mas sim fazer a comunicação de uma forma mais eficiente. Juliette, sabe o que eu lembrei? Esses dias, um aluno, ele foi reprovado na prova do Enem, não sei se você acompanhou isso, porque ele escreveu de uma forma que a própria banca achou muito difícil de entender. E às vezes você tem um pensamento, não, eu estou falando difícil, eu estou me comunicando bem, eu tenho uma linguagem diferente, e não é, né? Não. Esse imaginário do que se constitui na sociedade brasileira do falar difícil seria a maneira mais correta de se comunicar, também não é eficiente. Eu vi essa reportagem e, de fato, ele utiliza uma linguagem rebuscada, mas ele não
consegue se comunicar, não consegue discutir com propriedade, com objetividade, com clareza aquilo que foi solicitado na prova. Preconceitos linguísticos. O que são esses preconceitos e como minimizar isso? Então, preconceito linguístico é um preconceito social disfarçado de uma preservação de uma norma padrão. É o ato de discriminar alguém pela forma como ela fala. E a gente pode minimizar a partir do momento que a gente compreende que uma fala regional, uma fala popular, um sotaque, né, as variedades linguísticas que são tão presentes no português brasileiro, elas precisam ser respeitadas. E são formas variáveis e diversas e não se constituem como erro. Só para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha a nossa programação e está acompanhando essa entrevista hoje. Bem, a língua ela é viva, plural, diversa, está em constante mudança. As línguas tendem a mudar e isso não é um problema, é um sinal de vitalidade. Então a gente precisa reconhecer que a língua faz parte da nossa história. É a história de cada falante, de cada comunidade de fala. E que as pessoas precisam observar que se comunicar bem é você se comunicar de uma forma objetiva e clara. E quando a gente encontra as formas variáveis e diversas que estão aí latentes no português brasileiro, isso representa muito mais a nossa identidade, a nossa pluralidade, do que, de fato, um erro ou um desvio gramatical. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu quem agradeço.